Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo vídeo de reflexão do livro de Ruth. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2. Eu espero que o vídeo anterior tenha ajudado vocês na leitura e que tenha sido uma leitura muito rica, que tenha alimentado a alma de cada uma de vocês. No capítulo 1, a gente vê Ruth tomando uma das decisões mais corajosas e bonitas da vida dela. Ela decide acompanhar a sogra. E ao longo desse capítulo e ao longo dos próximos capítulos, a gente vai começar a entender que essa decisão de Ruth, ela não foi só uma decisão de ser fiel à sogra, mas foi uma decisão de ser fiel a Deus. A gente começa a entender que as decisões de Ruth, na verdade, foram decisões de conversão. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas a gente começa a desenhar um paralelo muito bonito entre Ruth e a nossa vida. Entre Ruth e toda a circunstância dela e entre as nossas vidas e Jesus. As nossas circunstâncias e a ação de Jesus em nossas vidas. E uma coisa que eu terminei o capítulo me perguntando, e talvez vocês também, Ruth foi super fiel, Ruth foi muito boa, ela tomou essa decisão, ela se mudou, mas e aí? O que acontece depois? Porque ela vai para Belém sem nada. Ela vai sem status, sem uma posição social, sem grandes relacionamentos, sem dinheiro, e ela chega lá e ela faz a única coisa que lhe cabe. Ela vai trabalhar. E isso mostra mais uma personalidade da Ruth, que para nós mulheres é muito inspiradora. Ruth no primeiro capítulo se mostra uma mulher boa, se mostra uma mulher fiel, uma mulher que cuida daquilo que ela tem na vida dela, que cuida dos outros. E nesse segundo capítulo a gente vê também Ruth como uma mulher forte, uma mulher posicionada, uma mulher de atitude. E isso é muito inspirador para nós, porque nos faz também pensar assim, que nós precisamos ser mulheres de atitude, nós precisamos ser mulheres fortes, não necessariamente eu estou falando de trabalhar nos moldes que a gente está acostumado, no mundo atual, mas de trabalhar no sentido de dedicar os nossos dons e talentos para o outro, para o mundo, e foi o que Ruth fez. E fez isso com muita humildade. Eu separei duas grandes mensagens que eu tiro desse capítulo, que eu vou compartilhar e eu quero escutar também de vocês outras coisas que tenham tocado o coração de vocês. Antes da gente entrar de fato no capítulo, é importante a gente reforçar um pouco a origem de Ruth, porque isso vai fazer muita diferença para a gente compreender ainda mais a história e trazer um paralelo importante para as nossas vidas. Ruth, ela veio da região de Moabe, ela era uma moabita, e essa região era uma região pagã, politeísta, que tinha lá um dos principais deuses, era o deus Quemos, que era um deus da guerra deles. Eles tiveram diversos conflitos com Israel, em muitos momentos eles eram inimigos de Israel. Então, Ruth vem desse contexto, e quando a gente entende isso, a frase que ela fala para a sogra, o seu Deus será o meu Deus, é uma frase que fica ainda mais forte, que ganha ainda mais potência. A gente vê que Ruth se converte ali, que ela escolhe seguir uma vida de Deus. Ela escolhe ali transformar o coração dela. E no decorrer dos tempos, a gente vê, o livro vai terminar, e a gente vai chegar lá, falando da genealogia do rei Davi. E a gente entende que Ruth fez parte da história da família do rei Davi. E mais pra frente, ela fez parte da história de Jesus Cristo, uma mulher moabita, que provavelmente, contra todas as hipóteses, ela entrou para a história de Jesus. Ela faz parte da genealogia dele. E para nós, isso é um ensinamento gigantesco, de que não importa de onde a gente veio, a gente pode ter um coração novo, e os nossos filhos podem fazer parte de uma linhagem divina. Isso é muito bonito, meninas, eu acho isso muito transformador. Os nossos filhos não precisam herdar nenhuma herança ruim das nossas vidas, das nossas famílias, muito menos nós. Nós sempre podemos escolher o caminho de Deus, a gente sempre pode escolher transformar o nosso coração, não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente está vivendo, não importa o que a gente fez. Essa é a maior bênção que Jesus deixou pra gente. E além disso, tem um ponto que eu acho muito bonito pensar, é que Ruth veio de todo esse berço pagão, politeísta, e ela casou com o marido dela e conviveu com essa família que era de Belém, essa família que acreditava em Deus. E quando ela passou por um momento difícil, ela escolheu seguir o caminho dessa família. Olha como é importante o testemunho, olha como é importante a prova viva. Existem várias formas da gente provar a existência de Deus para as pessoas. Existem várias formas da gente provar as coisas que estão na Bíblia.
Mas, para mim, a prova mais verdadeira e mais transformadora para os outros é a prova empírica. O que que é essa prova? Ela é aquela prova que envolve observação, experimentação, é a famosa prova viva. Então, Noemi e a família dela, né, os filhos e o marido, foram uma prova viva para Ruth do que é o amor de Deus, do que era ser seguidores de Deus. E ela escolheu isso no momento da dor, foi essa família, essa vida, esse caminho que essa família apresentou para ela que ela escolheu. E nós também temos esse papel na vida das outras pessoas. Nós viemos para ser sal nessa terra, para ser luz. A gente foi feito à imagem de Deus e a gente tem essa grande bênção que é poder espelhar Deus para as pessoas. E quanto mais a gente fizer isso através da nossa prova viva, mais profundo e transformador isso vai ser na vida dos outros. Então, as pessoas precisam olhar para nós e, mais do que a gente falar, elas precisam olhar e falar: nossa, tem algo diferente nessa família, tem algo diferente nessa mulher. E aí essas pessoas vão entender que é Deus e vão querer Deus na vida delas. É assim que a gente mostra o que é Deus na vida das pessoas, muito mais do que com palavras, com tentar forçar alguém, é através das nossas vidas. Essa é uma grande lição que eu tiro, sabe, de tudo isso. E agora vamos entrar no capítulo 2 de fato, né, com Ruth chegando, agora que a gente entendeu esse contexto, com Ruth chegando em Belém com um coração transformado. Provavelmente ainda frágil de tudo que tinha acontecido com ela, mas um coração que desejava um caminho de Deus, desejava um caminho diferente do que ela tinha antes. Quando Ruth chega a Belém, ela quer ir trabalhar, que já é um ponto super bonito de pensar, né? Ela arregaça as mangas e ela vai fazer a parte dela. E ela chega e ela vai trabalhar especialmente no campo de Boaz. Boaz, que era uma pessoa relacionada à família dela, e que isso vai ser muito importante lá na frente, um homem rico, e ele, quando eles foram conversar pela primeira vez, Boaz já sabia quem Ruth era, ou seja, a fidelidade de Ruth já abriu portas para ela ali. Deus já estava preparando o campo de Ruth. Isso é super bonito porque em momentos de dificuldade, de tristeza, de trabalho árduo, muitas vezes a gente se esquece que nós não estamos trabalhando sozinhas, de que existe o Deus trabalhando por nós. Então, por mais que Ruth não tinha a ideia de que talvez Deus já estivesse abrindo ali diversas portas para ela, ele estava. Então, ela chegou lá humildemente para trabalhar e Boaz já sabia quem ela era. E ele fala uma coisa tão bonita que ele fala assim: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai e sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. E aqui tem uma referência muito bonita com a vinda de Jesus, né? Imagina, olha, você deixou o seu pai e sua mãe para seguir para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Ou seja, Deus está vendo o que você tem feito e Deus retribui. Ele já estava abrindo ali favores para ela. E que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa frase é muito linda, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E fica muito bonito porque a gente entende bem que a decisão de Ruth de seguir, continuar sendo leal e fiel à sogra, esse amor que Ruth demonstrou à sogra, na verdade foi um amor, foi uma busca de cuidado para Deus. Sempre que a gente for boas pessoas para os outros, sempre que nós servirmos aos outros, a gente também está servindo a Deus. Quando a gente faz boas ações para as pessoas, quando a gente estende um coração de servo para os outros nesse mundo, a gente está buscando refúgio nas asas de Deus. E ele fala isso, e a gente vai ver mais para frente que ele se torna também um refúgio, Boaz se torna esse refúgio para Noemi. E isso é exatamente o que Deus faz nas nossas vidas. Quando a gente pensa que Noemi veio de um lugar difícil, de uma situação difícil, ela chegou em Belém e ela teve essa bênção de poder ir trabalhar nos campos de Boaz, de conhecer Boaz e de Boaz reconhecer a bondade dela, mostra como Deus vê o nosso coração, como Deus vê as nossas atitudes. Então, muitas vezes a gente está nas nossas casas fazendo muito pela nossa família, só que ninguém tá vendo. Eu não sei vocês, mas eu já passei por essa sensação de sentir que o que eu estava fazendo na minha casa não tinha valor.
porque ninguém via. E a gente vive num mundo que, infelizmente, parece que o valor das coisas está na quantidade de aplausos que você tem, na quantidade de prêmios que você ganha, no tamanho do seu salário, em quantos seguidores ou likes você tem. E não é isso. O que importa, o que vale mesmo, é que Deus está nos vendo. Deus vê tudo que nós, como mães, como esposas, como mulheres fiéis fazemos. E Ele recompensa isso. E para nós isso fica muito concreto, né, quando a gente lê esse trecho, e que a gente sempre busque refúgio sob as asas de Deus, como Ruth fez. Eu separei 2 frases que são de outros livros da Bíblia, mas que eu acho que estão bem relacionadas a isso, que é primeiro Hebreus 6:10, que diz: Deus não é injusto para esquecer a obra e o amor que demonstrarem ao nome dele. Então tudo que a gente fizer em nome de Deus, Deus vê, e Deus não é injusto para esquecer. Ele nos recompensa. E o outro é um salmo que virou até uma música famosa que eu amo, que é lindo demais. Esse salmo vale a pena a gente ler e a gente salvar trechos deles nas nossas notas de celular, numa agendinha do lado da cama, para sempre que a gente tiver uma insegurança, sempre que bater um desespero, bater uma desilusão, a gente lembrar disso, que é: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito e quando me levanto. Percebes de longe os meus pensamentos. Deus nos vê o tempo inteiro. E Deus cuida de nós, né? A gente busca refúgio sob as suas asas. E eu gosto de pensar que, às vezes eu faço uma oração que é assim: Deus, quando eu tô assim, é como se fosse uma oração que eu faço mentalmente enquanto eu tô fazendo outras coisas, e que me bate um cansaço, me bate um desânimo. Eu falo: Deus, cuida de mim enquanto eu cuido dos meus. E é tão bonito pensar que nós não estamos sozinhas na maternidade, nós não estamos sozinhas dentro do nosso lar. Deus cuida da gente. Às vezes a gente esquece, né? A gente estende tanto cuidado para os outros que a gente esquece que tem alguém cuidando de nós, alguém muito maior. E essa foi Deus, essa pessoa que cuida de nós é a pessoa que nos fez. Então, que coisa mais linda, né? E aí a segunda mensagem que eu tiro grande desse capítulo 2 é que os ciclos acabam, mesmo às vezes contra o que a gente gostaria, as coisas têm desfechos que seriam diferentes do que a gente tinha programado, mas novos ciclos se abrem. A gente precisa acreditar que a gente não controla as coisas, mas que Deus cuida das nossas vidas. Então, Ruth chegou em Belém, com um ciclo que havia 100% se fechado na vida dela, mas ela tinha escolhido algo novo. Ruth chega a Belém como uma viúva sem grandes perspectivas, e ela faz uma coisa que dá possibilidade para um novo ciclo na vida dela começar. Ela escolhe ir trabalhar, né? Ela fala: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aqui tem algo muito forte, é que também, para nossa vida se mover, para Deus se mover nas nossas vidas, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte. E é bonito que a gente vê Ruth fazendo a parte dela com muita força, ao mesmo tempo com muita humildade e com muita bondade. É uma combinação que eu acho que tem muito a ver com a mulher que edifica o seu lar, com a mulher que constrói o seu lar. A gente chama, né, a mulher virtuosa, aquela mulher que é boa, que é fiel, mas que ao mesmo tempo é forte, não é uma mulher molenga, assim, no sentido, porque a gente confunde muito bondade, doçura com falta de força. Não. E Ruth traz essas características de uma forma bem importante e clara para nós. E tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, que é no versículo 3. Eles falam assim: casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, que era o marido de Ruth. E aí eu fiquei pensando, falei: nossa, mas casualmente, que palavra estranha estar aqui, né? Porque Deus não é um Deus do acaso. Eu fui pesquisar um pouco o que significava isso, e em hebraico a palavra para casualmente é mikré, que de fato significa ao acaso. E eu fiquei pensando, fui, enfim, buscar referências e tudo, e aí eu entendi uma coisa genial que tem absolutamente tudo a ver com as nossas vidas cotidianas. Porque Deus
Na vida de Ruth, a gente lê durante todo o livro de Ruth, a gente vê Deus agindo quase que nos bastidores. Não tem nenhuma mensagem sobrenatural, não tem nenhum milagre sobrenatural. A vida de Ruth acontece como uma vida normal, uma vida que tem uma grande dificuldade, uma grande desilusão, uma vida em que a pessoa faz e aí ela vê outras coisas acontecendo, é uma vida normal, como as nossas vidas. E eu acho que quando entra essa palavra casualmente, significa que Deus age nos bastidores. Né? Deus não apareceu num sonho para Ruth e falou: Ruth, vá para a plantação de Boaz, ou sentiram algo. E não, e isso é muito forte, porque às vezes a gente, como mães, como esposas, a gente acaba tendo uma vida que é uma vida de rotina, que é uma vida ordinária. Eu gosto muito de pensar que a gente sempre pode transformar o ordinário em extraordinário, porque essa vida ordinária, ela não é uma vida sem Deus. Você vê aqui no caso de Ruth, é uma vida em que Deus age nos bastidores. Nós não precisamos estar em um altar, em uma missa de domingo, ou em um culto, ou em algo muito sobrenatural para Deus agir nas nossas vidas. Deus age nas nossas vidas diariamente, nas pequenas coisas. A gente só precisa abrir os nossos olhos para ver isso. E a gente vê muito claramente isso na vida de Ruth, numa vida que teoricamente é comum. Mas a gente precisa oferecer essas coisas comuns para Deus. A gente precisa trazer. O livro de Ruth também me mostra como a gente trabalha em parceria com Deus. A gente faz a nossa parte, a gente trabalha e Deus trabalha. A gente chama Deus, a gente dá um passinho de fé e Deus vem e abre as portas. Foi assim com Ruth e é assim nas nossas vidas. E até o capítulo 2 termina com uma frase que é: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas da cevada de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Para mim é uma frase que mostra a vida normal acontecendo. É isso, a vida é essa, né? Ela continuou morando com a sogra, continuou sendo fiel, continuou ali trabalhando, fazendo a parte dela. E é assim que a vida é. A gente às vezes fica achando, claro que grandes momentos são importantes, né? Não vamos negar que eventualmente a gente ter momentos especiais com Deus ou ter momentos especiais com as pessoas das nossas famílias, sair da rotina é importante e é bom, mas a nossa vida, ela precisa nos bastar. A gente precisa encontrar Deus nas nossas vidas. Tem uma frase que eu gosto muito de São José Maria Escrivá que diz: Deus te espera nas pequenas coisas do dia a dia. Ou seja, Deus te espera no ordinário. Deus te espera quando você acorda e dedica o dia a Ele. Deus te espera quando você vai acordar os seus filhos e trocá-los. E Deus te espera nas pequenas coisas, não são só nas grandes coisas. É muito bonito pensar isso. Então eu deixo assim as reflexões para a gente fazer ao longo desse capítulo 2 e ao longo desses 2 dias. Primeiro é lembrar de trazer Deus para as nossas vidas e se perguntar constantemente: eu estou trazendo Deus aqui? Sempre uma forma da gente fazer isso, que eu faço muito, é ter essas pequenas orações mentais. Isso me ajuda demais. Então, essa oração que eu falei para vocês, quando eu tô muito cansada, eu ofereço meu cansaço a Deus. E você pode oferecer de diversas formas. Eu falo, Deus, cuida de mim enquanto eu cuido daqueles que o Senhor colocou em minha vida. São pequenas coisas, e você pode pegar versículos bíblicos. Então, por exemplo, eu até anotei aqui, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, né, deu algum problema ali no seu dia? Tudo posso naquele que me fortalece. Vai buscar as crianças, que bênção, Senhor, meus filhos poderem estudar. A gente precisa ir dedicando as coisas normais que acontecem nas nossas vidas para Deus. A gente precisa fazer com que Deus realmente seja o nosso refúgio diário. E é isso, meninas, a gente termina o nosso segundo vídeo, termina a nossa primeira semana, a gente tem agora 2 dias para trabalhar um pouco esse capítulo 2. Sexta-feira eu deixei um dia mais reflexivo para a gente reler coisas que chamaram a nossa atenção, reler outros versículos na Bíblia, trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos e a gente conviver com as nossas famílias com o coração renovado, como foi o coração de Ruth quando ela escolheu ir com Noemi. Um beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana e até semana que vem.